Olá, bem-vindo ao Fashion TechCast, um podcast que foi idealizado inicialmente para o mundo da moda, agora está passando por várias transformações, inclusive o nome vai mudar, mas em breve a gente vai divulgar. Por enquanto, nos siga aqui nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui com a Isabela Lapa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Vai falar bastante sobre marketing, posicionamento, branding, escalar o seu negócio no digital. E agora nós vamos conhecer um pouco da história da Isabela, de como ela começou a carreira dela e chegou aqui um sucesso gigante nas redes sociais, ajudando muita gente. Vamos lá. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É sempre ótima oportunidade de falar para pessoas que empreendem, que têm negócios. Contribuir um pouco, né, Alisson? Porque tem tanta gente precisando aprender. Sim, aprender, e tem muito conteúdo nas redes sociais. Como todo lugar, tem conteúdos bons e conteúdos ruins que as pessoas acabam consumindo e acaba se dando mal, né, no final. Exato. E quando você fala isso, explica um pouco de como eu comecei. Porque eu sou formada em Direito, trabalhei muitos anos com administração pública, fiz pós em tributário, então meu caminho era outro. Mas eu sempre gostei de redes sociais. Na verdade, eu comecei na internet com um blog, quando não tinha rede social ainda. Era blogspot.com, no universo da literatura. E quando esse blog começou a crescer, as coisas começaram a aparecer enquanto oportunidade de trabalho, eu já era advogada, eu comecei a estudar sobre marketing, sobre negócios na internet, sobre jornalismo. E comecei a perceber que tem muita coisa errada. E foi exatamente aí que eu fui crescendo meu negócio, quando buscava cada vez mais informações certas. Fiz MBA, busquei qualificações técnicas na área de marketing, jornalismo, apenas por hobby. Chegou um ponto que os meus projetos pessoais na área de literatura e de turismo, que eu tenho um perfil chamado Coisas de Mineiro, que é sobre gastronomia e turismo em Minas. E ele foi crescendo, foi ganhando um destaque. Várias empresas começaram a me procurar para prestar esses serviços. E eu falei, gente, eu devo possivelmente conhecer algo ou saber algo que as pessoas não conhecem. E aí eu fui entrando nesse universo de cursos, de mentorias, comecei a pesquisar sobre isso e perceber que realmente a gente tem muita gente boa, mas a gente tem muita gente ruim. E essa confusão de informações que eu vivi, porque eu também tinha dificuldade no começo e também já entrei muita furada por informação errada, que foi despertando em mim o interesse de ensinar, de ter uma empresa de cursos e capacitações. Então, hoje eu trabalho com estratégias de marketing e posicionamento para marcas pessoais e corporativas. Entendi. Com esse foco de crescimento nas redes sociais, mas a partir de uma estratégia macro, não apenas de técnicas de algoritmo, sabe? Entendi. Agora, me fala uma coisa, a sua formação é direito, advogada e administração pública. Como é que você deu esse cavalo de pau assim, assim não, agora chega aqui, agora eu vou atuar no marketing e vou ajudar as pessoas. Como é que foi essa ruptura? Ou não teve ruptura? Foi teve planejado? Uma ruptura, mas ela foi em algum grau não planejada e em algum grau planejada. Porque eu já vinha percebendo esse meu interesse maior na área do marketing, porque eu sou muito dinâmica, muito criativa. Eu adoro direito, eu não tenho nenhum problema com o direito. Mas o direito é menos dinâmico. E na administração pública, menos criativo. E eu já tinha esses perfis. E como eu já estudava, eu já tinha feito um MBA em jornalismo quando eu ainda era advogada. E eu não tinha intenção de sair. Entendi. Então, já era uma área de interesse. Eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de escrever. E eu fui me sentindo cada vez mais feliz em produzir conteúdos, em falar de literatura, em falar sobre turismo, que foi como tudo começou. As coisas foram me puxando, então eu já comecei a perceber que eu queria mudar. Depois eu comecei a ter alguns problemas no direito, por questão de área de atuação. O ambiente político é um ambiente bem complexo. Sim. E comecei a perceber que eu tinha que migrar. Aí tem uma longa história, que senão a gente não vai terminar nunca. Mas nesse processo, cada vez mais eu fui me conectando com pessoas na área da comunicação e me abrindo para o marketing. Entrei no MBA. Então, hoje eu tenho MBA em jornalismo, eu fiz MBA em marketing na USP. Agora eu faço MBA em gestão de empresas na FGV. Então, eu fui fazendo uma outra formação completa. Porque acaba ajudando as pessoas. Você acaba ajudando a
as pessoas gerirem o negócio de uma forma 360. Porque não tem jeito. Quando a pessoa está falando de marketing, você está falando de um investimento dentro da sua empresa. Então, uma mínima noção de gestão começa a ser exigida também para você ter uma entrega mais qualificada. Então, as coisas foram acontecendo. A ruptura foi lenta. Eu saí de um emprego de 8 às 18 para um emprego de 8 a meio-dia no direito. E aí, nesse período, eu usei a parte da tarde para crescer o meu negócio de marketing, crescer o meu posicionamento. E aí, depois, eu mudei totalmente. Isso já tem aí bons anos. Que ano que foi que você entrou de vez pro marketing? De vez, sem nada do direito, deve ter sido 2016 ou 17. Eu sou péssima. Você... Não, eu tô te fazendo essa pergunta porque teve um boom no marketing digital, né? Que foi pós-pandemia. Tá. Não, mas eu já tinha uma empresa de marketing, eu já atuava na época. O que eu passei a fazer no período da pandemia foram os meus treinamentos online. Entendi. Entende? Então, mas o boom do marketing digital, que agora tem vários influencers, etc. Foi. Um monte de gente... Foi pós-pandemia, não foi? Na verdade, foi durante. É porque, né? o que acontece? A gente tem que entender qual que era o cenário, né? A gente tinha um crescimento da internet já há muito tempo. Eu falo que quem não entendeu isso em 2024 está extremamente atrasado. Porque antes da pandemia, a gente já via. A gente já não se comunicava mais fora da internet. A gente já ficava muitas horas nas redes sociais, no WhatsApp, em tudo. O que aconteceu foi, durante a pandemia, todo mundo em casa, com o celular na mão, a gente teve uma aceleração de 10 anos em 1. E é por isso que todo mundo tem essa sensação de que hoje meu negócio talvez não está dando tão certo na internet mais. Não, hoje o mundo só voltou ao normal. Então, a gente divide a nossa atenção com o online, com o offline, que não tinha no período da pandemia. E aí, possibilitou o crescimento de muita gente. Muita gente boa, muita gente ruim. E aí, a gente, de repente, fala, nossa, o mercado está saturado. Nossa, agora só se fala disso. Não, gente, o mercado, ele estourou em 2 anos. Não, na verdade, ele sempre existiu. Mas essa analogia que você fez de 10 anos em 1, 2... na pandemia, é muito real, né? Porque tem muita gente que, óbvio, que não conhece, não tem informação, diz o seguinte, não, a pessoa do nada estourou na internet. Pô, a pessoa tá lá há 15, 20 anos caminhando, fazendo aquilo, e chegou na pandemia, houve essa aceleração, porque ninguém podia sair para fazer curso, etc. E teve o boom. Então não é do nada, né? Esse negócio não é... Não existe truque. Para as pessoas corretas, sérias, não foi do nada. Claro que sempre tem aquele que surge. Porque a gente sabe, teve gente que aproveitou dessa oportunidade para, às vezes, pegou até um empréstimo para poder fazer um grande investimento, fazer um grande lançamento e a partir dali decolar. Não estou fazendo uma crítica. Eu estou falando assim, algumas pessoas realmente surgiram do nada, porque elas aproveitaram uma oportunidade. Agora, outras pessoas, elas só estavam prontas na hora certa. E isso, é aquela coisa. Eu falo que eu tenho mais sorte que juízo, mas nunca a sorte bateu e eu não estava pronta. Então, a hora da pandemia, para mim, foi uma hora em que eu estava pronta e aproveitei a oportunidade, como muitas pessoas. Já tinha virado a chave em 2016. Já tinha conhecimento, já tinha prática de mercado, já tinha validação de várias estratégias, eu só trouxe aquilo de forma mais intensa. Eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo os seus conteúdos com muita profundidade. E aí, obviamente, que todo mundo acaba comparando, né? E que você vê a pessoa A, a pessoa B, que ela entrega o conhecimento de forma muito superficial. Então, fala de temas, olha, você precisa emagrecer. Você faz aqui, você vai para academia, faz 2 horas de exercício aqui, tá tudo certo. Mas não explica qual é o exercício, a frequência, quantidade, etc., o descanso. E como é que você prepara os seus conteúdos para ir para a guerra? Porque as pessoas acham que você vai lá, divulga, fecha a câmera e vai embora e vai fazer outra coisa. Tem um trabalho de bastidor muito grande, né? 90% do trabalho é o bastidor. Vou te dar o exemplo de hoje. Hoje eu fiz várias coisas, eu fiz 4 stories. Então, porque como aquele conteúdo ele vai sendo diluído ao longo do dia e as pessoas veem, elas têm a sensação que você passou o dia fazendo aquilo. Mas 90% do tempo você está atrás da câmera preparando, pensando, desenvolvendo estratégias. Isso que você está falando da profundidade é uma questão que é o seguinte. Hoje a gente tem muita gente com conhecimento técnico e teórico validado no negócio dele. Então, vamos imaginar, eu aprendi a usar as redes sociais, supondo que eu seja uma pessoa X. X aprende a usar as redes sociais, cresce nas redes sociais em engajamento, em relacionamento com a audiência, e de repente X começa a ensinar você a fazer isso.
Só que ela nunca teve um negócio, ela nunca geriu um negócio, ela nunca entrou dentro de um negócio, independente de qual segmento for, qual nicho for. Então, ela te ensina técnicas de rede social. Então, todas as respostas são padrão. Porque são feitas a partir da experiência dela. Não que a nossa experiência pessoal não valha. Mas quando você fala em ensinar uma técnica para um negócio, você tem que minimamente ter visto aquilo acontecer dentro de negócios. Quer um exemplo? O da viralização. Se você pensar as pessoas que ensinam conteúdo no digital, elas são muito focadas, grande parte delas, em como crescer sua audiência, em como se conectar com a audiência, em como fazer a sua audiência te amar. E aí vem com aqueles conteúdos que uma dona de loja, um advogado, um arquiteto, não é isso que ele precisa. Exato. Então, quer dizer que está errado o que a pessoa está falando? Não, está certo. Tudo que ela falou está certo. Só não é aplicável para você, porque você não é produtor de conteúdo. Você é empresário. E eu falo isso numa tranquilidade muito grande, sem desmerecer nenhum produtor de conteúdo, porque eu sou. Eu tenho um blog chamado Coisas de Mineiro, um Instagram com muito seguidor, onde eu faço conteúdo como produtora de conteúdo. Mas do lado de cá eu sou empresária. O meu papel de empresária não é ter engajamento e viralizar no Reels. Porque muitas vezes eu não tenho nem estoque para vender se eu viralizar. Muitas vezes eu não tenho nenhuma estrutura de loja ou de escritório pronto para atender o número de horas suficiente que aquela viralização vai gerar. Muitas vezes eu vou confundir o meu público, vou trazer um público desqualificado. E uma coisa muito séria quando a gente pensa em marketing é que todas as vezes que a gente fala com a não persona, a gente afasta a persona. Porque você não compra de um lugar que você não se sente pertencente. Então, será que esse seguidor da viralização, ele é para o dono de um negócio local? Para o advogado? É porque, na verdade, assim, o que eu penso, né? Quando a pessoa pega um celular e vai gravar um conteúdo, é porque o marketing, só dando um passo atrás, o marketing, se você olhar 360, são várias pernas que você tem que atuar. Uhum. Se o teu negócio é um negócio de varejo, que precisa de uma ativação numa frente de supermercado, por exemplo, se precisa de uma degustação, se precisa, sei lá. Tem várias formas, tem as mídias que você vai divulgar, tem um planejamento, tem brand, tem posicionamento, enfim. Só que a hora que a pessoa vai nessa pegada, eu vou ensinar você a viralizar, cara, viralizar, para mim, é um grande vapor, assim. Porque pode ser que a pessoa não tenha estrutura para entregar o produto, pode ser que ela viralize e para nada, ela viralizou e daí? Vai monetizar Vou esse fazer negócio. o que com isso? Vou fazer o que com isso? Quer curtida, quer um monte de coisa. Eu quero o seguidor. E o seguidor não representa nada. Complexo, porque o que acontece? O empreendedor está lá e todos os dias ele está fazendo. E ele vende bem às vezes, ele já tem um resultado. Mas ele está tão preocupado porque ele não consegue aquilo que ele para de fazer o que ele está fazendo que está dando resultado, porque ele sempre acha que não está dando resultado. Por uma métrica que não é a dele. Entende? Que você vendeu o seu é estoque, ele nem sabe. Ele só entendeu que ele tinha que ter um número de curtidas, um número de comentários, um número de visualizações no story. Então, quando a gente trata o marketing digital como se nós fôssemos funcionários do Instagram, a gente fica preocupado o tempo todo com visualização. Quando a gente trata o marketing digital, a rede social, porque o marketing digital não é só a rede social, mas Sim. a rede social, o Instagram, como mais uma ferramenta de conectar com o cliente, se você tem 30 visualizações no story, você não tem 30 pessoas entrando na sua loja todo dia, ou na sua clínica, ou na sua confeitaria, entende? O que eu quero dizer assim, seja para produto ou para serviço, a lógica é a mesma. Você tem 30 pessoas, é mais que uma sala de aula. Porque você trabalha para sua empresa, você não trabalha para o Instagram. É o Instagram que quer que você tenha 1000. Exato. Não é sua loja. Você está trabalhando para o Instagram. Exato. Agora, é bizarro isso. Você tocou num ponto, porque assim, quando a minha esposa e a sócia foram montar a loja, e a marca delas, eu testei, eu acho que umas 6, 7 agências de tráfego, de social media, montar os criativos, etc. E aí, quando eu ia para as reuniões, a pessoa, olha, mas aqui, ó, teve tantas curtidas, teve tantas visualizações. Eu chego, pera um pouquinho. Eu quero saber de venda no site. Quanto que reverteu isso? 0. Então, esse indicador aqui, para mim, é tudo furado. Não serve para nada. Se a campanha que você está fazendo não está convertendo em venda, tem algum problema. Ou é minha marca, ou é o produto, ou eu estou falando com a pessoa errada.
horário errado, tem uma série de coisas. Até chegar agora que a gente acertou uma gestora de tráfego. Que assim, ó, é ajuste. Bomba, ele começa a cair natural pelos algoritmos, que deve ser possivelmente proposital, que essa ferramenta é uma ferramenta de leilão, então quanto mais dinheiro você colocar, mais ninguém é idiota. E aí começa a cair a campanha, você vê as vendas caindo. E aí você coloca mais dinheiro, reposiciona o algoritmo, começa a subir de novo. Isso é uma coisa que é interessante a gente pensar todas as vezes, eu sempre falo isso. Você pode duvidar do profissional de marketing se ele te prometer com certeza um resultado. Sim, porque o marketing, ele é um jogo de teste. E você não está preparado para o marketing se você não está preparado para errar. Exato. E para testar. Falou porque bem, o que acontece? Isso. O profissional ele vai chegar para você e ele vai falar assim: vamos colocar X reais que você vai vender X. Com base em quê? Na loja do seu concorrente? No escritório do outro? Não vai funcionar, porque o seu lead é seu. O público que você busca não é o público que o seu concorrente busca, ainda que os dois vendam a mesma coisa ou prestem o mesmo serviço. Então, o jogo de teste, ele conta com vários elementos que não estão nos botões do Facebook ou do Instagram ou de qualquer plataforma. Ele tem ali um conjunto de elementos da sua gestão de marca, da sua comunicação como um todo, do sentimento que a sua marca quer traduzir. E aí, como que um profissional vai te falar assim, com X reais você vai vender X? Ou com X reais, ou você vai ter um lead super barato, sem ter feito o primeiro comparativo no seu negócio. Porque é isso, as minhas clientes, elas falam assim, mas quanto que você acha que eu invisto? O primeiro é sempre teste. Porque eu preciso saber quanto vai custar o seu público para você. Eu consigo te falar, olha, no marketing, o público tende a ser um pouco mais caro, por exemplo, do que na maquiagem. Ok, isso aí a gente consegue ter. Mas quanto que vai custar o de duas maquiadoras diferentes? É só rodando. Porque tem a linguagem, tem a personalidade, tem outra coisa que o marketing adora fingir que não existe. O personagem é envolvente. Eu sinto muito. Existe o personagem envolvente e nem todo mundo é. Então, quem dá as caras, você diz. Não é só dar a cara todo mundo dá. Mas entre os que dão a cara, quantos são envolventes? É aí que eu quero. Tem coisa que é da sua personalidade. Não tem aquilo, a gente fala assim, fulano é magnético. Exato. Conecta. Eu sinto muito, ele não sabe uma estratégia secreta que você não sabe. Não é a estratégia, é ele. E isso é uma coisa que a pessoa, quando vende curso, esquece de contar para o aluno. Porque nem todo mundo vai ter a mesma personalidade magnética. Então, ela pode copiar o seu texto. Ela não é você. Mas isso eu gosto de trazer sempre pro físico. Essas duas situações. Por exemplo, a gente tem, quando nós conhecemos alguma pessoa, tem um rapport. Ou rola ou não rola. Não tem uma pessoa que fala assim, poxa, tá aqui o Edu. Eu conheço ele há muito tempo. Mas, cara, eu não sei, ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele. A hora que ele abre a boca pra falar, cara, me irrita. E tem pessoa que você conheceu agora, tem a conexão. Isso tem na internet também. Isso é o que mais tem. Do personagem que você tá dizendo. E assim, uma coisa que tem que ficar clara, que quando eu digo personagem, eu não tô falando que a pessoa está inventando. Sim, sim. É porque todos nós somos personagens o tempo inteiro. E isso, inclusive, é uma limitação muito grande que algumas empreendedoras têm para começar. Porque elas acham que elas estão criando um personagem. Aí quando me fala isso, eu sempre falo engraçado. Eu duvido que você é igual com o seu marido e com a sua funcionária. Porque a adequação do comportamento são os nossos personagens. Eu tô conversando com você aqui agora. O que eu estou falando aqui, eu falaria na mesa do bar. Mas a minha postura, o tom de voz, a forma de falar não é a mesma. Porque eu tenho que adequar o ambiente que eu estou. Exato. Então, quando eu falo da construção do personagem digital, é a adequação de como você vai levar a sua mensagem no digital. Sim. Mas, algumas pessoas, elas têm na personalidade elementos mais carismáticos, mais envolventes. Tem gente que é naturalmente mais polêmico. Tem gente que é naturalmente mais fofo. Sim. E isso vai criando um conjunto de elementos do nosso inconsciente que fazem com que algumas pessoas naturalmente sejam mais vendáveis que outras. E o que é muito problemático no marketing é você, como mentor, querer trazer para o empreendedor o seguinte: ao sentar na minha mesa, você vai ter o meu resultado. Isso é muito grave. Porque isso está enlouquecendo os empreendedores. Principalmente porque o que a gente vende no digital é escalável. O dono de uma loja, o advogado que vende a hora, a arquiteta que vende a hora, não é escalável, a não ser que ela crie uma nova frente. É totalmente possível para todos. Mas, inicialmente, não tem como comparar esses resultados. Começa por aí.
Aí a gente tem o segundo ponto. Nossa, gente, eu vou ser cancelada depois desse podcast. Aí Nossa, tem você fala pro Eduardo, ele corta. verdades difíceis de engolir. Ele corta só pra montar o corte, só, né? Aí, depois, tem o segundo ponto. Então, primeiro é o modelo de negócios. Eu não tenho como prometer para um aluno o mesmo resultado que o meu. Ele não vende um produto digital. O segundo ponto. Às vezes, ele vai vender um produto digital, mas ele vai ser, talvez, muito menos carismático do que eu ou que o mentor que ele escolheu. E isso vai impactar no preço do anúncio. Isso vai impactar na conversão. E aí, o que esse cara faz ou essa mulher faz? Ele começa a comprar mais e mais mentoria. Porque tem algum segredo que alguém que chegou consegue que ele não consegue. E aí que tá o erro. É não olhar os elementos que vão além do marketing digital. Que são do ser humano. Isso que você comentou agora tem relação que as pessoas querem atalhos, querem cortar etapas. Como uma dieta. Você fala que tem um suco mágico, você tomar, você vai emagrecer X quilos, vai lá e compra. O que eu quero dizer assim, as pessoas tão estudadas, tão, sabe, você pegar um advogado, por exemplo, e ele cai no conto da sereia. Porque o que acontece? É técnica, o que é? Que a pessoa, ou ela quer realmente transformar e ela vai testando esse curso, mentoria e... Na minha cabeça, é técnica, né? Os profissionais que fazem isso e usam essas narrativas, eles têm técnica para fazer. Mas essa técnica surge de quem a gente é. E o nosso cérebro, ele quer conforto. A gente veio ao mundo para ter conforto, para ter felicidade, para ter qualidade de vida. E quando a gente ativa o uso da internet, isso potencializa, porque a gente vê cortes da vida das pessoas tendo isso o tempo inteiro. Então, é muito natural que o nosso cérebro queira o corte de caminho. O meu sempre quer. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e que talvez é por isso que eu não caia tanto nesses contos, porque eu também quero o mais rápido, o mais confortável. Mas eu aprendi uma coisa, que todas as vezes que eu tento cortar o caminho, eu demoro mais. Então, eu comecei a perceber que pegar uma situação e encarar na sequência é o que me leva. Então, eu tenho uma frase que eu falo muito no meu conteúdo, que é uma máxima de quem me segue, que é: sucesso é movimento. Porque, para mim, sucesso não é chegar em algum lugar. Sucesso é estar em movimento. Mas movimento sem direção é loucura. Porque todos os dias você dá um passo para frente e 10 para trás. Então, a tentativa do corte do caminho, o exemplo da dieta é perfeito, que é a minha dor diária, eu vivo ela, né? 3 dias em dieta, 4 fora. 5 comendo bem, 18 comendo errado. Entendeu? 3 sem vinho, 7 com vinho. Ou seja, não adianta eu ir lá na receita da farmácia. Porque vai dar errado. Entende? Então, o que é o caminho? Então, assim como para dieta, talvez por isso que na dieta eu nunca chegue a lugar nenhum e no negócio eu chegue. Porque no negócio, eu já entendi que eu preciso de um plano, que esse plano tem que ter uma sequência e que eu tenho que seguir a minha sequência, não o comparativo do outro. Então, voltando na sua pergunta do advogado ou de qualquer profissional liberal, empreendedor... Do advogado que a gente... Quando ele pega e fala assim, cara, eu já tenho resultado, eu já vendo... E de repente, ou seja, se ele já tem resultado, ele já vende, ele já tem cliente, ele já tem uma agenda cheia, um poder aquisitivo bom, ele sabe que ele é capaz. Ou seja, ele já conquistou algo, o cérebro dele já está mais propenso a entender que ele consegue. E aí ele vê alguém que conseguiu mais, então ele pensa, essa pessoa pode me dar o caminho. Não está tão errado. Entende? Aí vem os mecanismos para dar esse caminho que muitas vezes estão errados. Mas eles surgem de quem a gente é, querer mais. E isso é de ser humano. E que bom, porque a gente precisa aspirar mais. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa, eu sempre quero mais. Mas eu tenho que entender que esse mais, ele tem processo. E a narrativa, ela é extremamente envolvente e a internet potencializa isso. Por quê? Porque como são cortes e como ninguém posta o momento ruim, a gente começa a ter um tanto de picos de percepção, que aquela pessoa conseguiu mais e que a vida dela está sempre boa. Então, isso é completamente aspiracional. Ela pega a foto, não pega o filme, né? E eu até falo que isso é uma coisa complexa, porque quando alguém fala assim comigo, eu não aguento a internet, é uma farsa, a pessoa só posta um corte, eu sou a primeira a falar, ainda bem. Porque eu não quero ver tragédia de ninguém, de problema já basta o meu. Exato. Eu não tenho problema com essa divulgação da felicidade. Só que, como o universo digital não é tão comum para as pessoas, elas ainda... É assustador isso, mas a maioria não conseguiu entender que é um corte. Na verdade, não tem problema ter corte e falar só de coisas boas. Ainda bem que tem. É o que você faz com aquilo. Exato. Do tipo, se você pegar, sei lá, um amigo, uma amiga que, pô, nossa, tá só viajando, tá só curtindo a vida. Se você pega aquela informação
e curte e descarta é uma coisa. Outra coisa é você pegar aquilo, se sentir mal porque eu não tô lá no lugar dela, entrar em depressão e isso fazer um mal. Tem uma pessoa que eu sigo na internet, às vezes. Por quê? Essa pessoa, ela vive só do digital. Então, ela tem um trabalho exclusivo com cursos e mentorias online. E eu não. Eu tenho uma empresa, então eu presto consultoria para várias empresas. Eu tenho clientes enormes. Eu não tenho tempo de só viver do meu produto digital. Adoraria. Na verdade, não adoraria não, porque senão eu já teria feito a escolha. Eu não quero. Então, assim, eu amo fazer as outras coisas. E aí, o que acontece? Em alguns momentos, quando eu sinto que eu tô muito falha com o meu conteúdo, essa pessoa específica, que é ótima, mas que só vive do digital, ela me dá gatilho. Ela se torna extremamente cansativa para mim. Por quê? Porque eu odeio me sentir improdutiva. Então, eu olhando só o story, eu tenho um desespero que, meu Deus, eu não estou fazendo nada. E aí, o que eu faço? Ela não tem culpa. Eu vou fazer ela parar de postar story? Eu falo, nossa, esses dias que eu tô assim, nem vou seguir a fulana. Eu paro de seguir. Entende? Porque eu sei que aquilo ali é um delírio da minha cabeça e que se eu continuar vendo... Aí eu falo, é só comparar minha agenda e a dela. A dela só tinha story, foto, conteúdo. A minha tinha reunião com o cliente tal, evento do cliente tal, Tem não sei o mix, que do cliente né, tal. do físico com o digital. Exato. Então, às vezes, a gente está criando um comparativo de produtividade ou de potência ou de resultado que não existe, que não é possível de ser criado, que é o que eu estava falando antes. Eu não tenho como criar um comparativo do advogado ou do contador ou do arquiteto que vende a hora com o que vende um produto em escala. Assim como não tem como criar entre o cara que vende um produto em escala com o dono de uma loja que tem uma quantidade de estoque. Porque na conta não fecha. Então, eu vivo falando isso para as minhas alunas, para as minhas clientes. Você está se comparando, e eu sou muito a favor da comparação positiva, é aquela que a gente consegue usar os elementos que a pessoa tem e que fizeram ela crescer para a gente aprender. Mas eu penso que a gente tem que entender de onde que está partindo esse comparativo. É só fazer a conta. Não tem como. Então, vamos imaginar. Você chegou lá e o guru falou assim... eu vou te ensinar a fazer 10 milhões em 1 hora. Ou 10 milhões em 7 dias. É totalmente possível. Ótimo. Eu não sou contra o argumento de que é possível. Porque é possível. Mas eu quero que você, antes de só falar assim... eu vou aprender isso com ele, você pense, o que eu vendo? Porque se eu vendo roupa, eu não tenho estoque para fazer 10 milhões em 1 hora. Então, volta pra terra. Volta, faz isso pra você. E aí você fala assim, não, então ótimo. Não tô falando pra você fazer isso e não comprar o produto. Eu tô falando pra você fazer isso e falar assim, que ótimo, então eu vou aprender com ele, porque eu só tô fazendo 20 mil, eu vou tentar fazer 40. Porque a mesma técnica que leva aos 10 milhões faz você dobrar o seu faturamento. Então você só tem que entender que a sua meta ela tem que ser correspondente ao lugar que você está. Porque aí vem o corte do caminho que a gente estava falando, ele é extremamente perigoso, porque ele faz com que você não celebre as suas pequenas conquistas. Que você esteja sempre ruim, olhando, né, para um passo à frente. Tá lá na frente. Que não é ruim, exato, tem ambição. E eu mas falo, a ganância é muito ruim. Não, e eu falo o seguinte, você tá no A, queira o Z, não queira o V, não, que você tá ruim. É só se você quiser o Z, a meta tem que ser grande para você fazer mais. Mas entenda que antes do Z tem o B, o D, o H. Tem uma jornada então, pra ser você construída. tem que pensar isso. Eu vou aprender com aquela pessoa. Então, hora nenhuma eu tô falando que não é pra você comprar. Mas eu tô falando assim, você tem que aprender com aquela pessoa, mas não tem que se frustrar por não ter conseguido o resultado dela. Sim. E sim caminhar no seu. Mas a gente é muito suscetível a querer o do outro. Eu acho que ainda é um passo atrás, assim, tem... E aí é uma opinião muito pessoal. Eu acho que tem muito a ver com a vida da pessoa até então, né, que fez chegar o quão frágil ela é, a autoestima, tem uma série de componentes ali que deixa a pessoa fragilizada e ela vai comprar. Então, se ela tem problema com o corpo dela e tem um cirurgião plástico vendendo um pacote, etc., na internet, e fala, poxa, realmente, né, eu não tô bem. Mas a pessoa tá bem. Você olha pra pessoa e fala, cara, não tem nada. Mas ela não se sente bem e ela tá com problema de autoestima, ela vai lá e compra. Compra. Ela cai. Então, eu acho que isso tem que tomar muito cuidado. E esse é um negócio que a gente está preparando, que é a gente tá vindo com quase 1 ano aí de muita estruturação e vendo o que a gente vai vender de mentoria, de curso, etc. Com cuidado para as pessoas que entrarem conscientes. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, vendendo na internet curso para montar uma marca do zero com R$500, R$1.000, R$2.000. Aí você olha aquilo,
Eu não consigo me posicionar desse jeito. É tipo aquela, só um parênteses, é tipo aquela propaganda assim, ganhe dinheiro sem sair de casa com o seu celular trabalhando 4 horas por dia. Exato. Começa que você já tem que ter um celular. Começa que você já tem que ter um celular. Então, vamos pegar esse exemplo, eu falo várias vezes, a gente vai usar isso para orientar as pessoas. Vamos supor que a pessoa conseguiu os seus R$500. E ela vai lá, sei lá, no Brás, no Bom Retiro, compra R$500 de mercadoria e volta. Ou seja, ela não come, não bebe, não tem transporte, não tem nada. Então ela pegou os 500, foi lá, comprou e voltou. Vamos supor que ela tenha sorte, tenha amigos, etc., que vão ajudar. E ela faça 1.000. Que é como começa a maioria. Que faça 1.000. Aí ela vai, volta, foi com 500, voltou com 1.000, foi com 1.000, voltou com 2. Aí começa, vendeu, não pagou. Agora eu preciso formalizar minha empresa, eu preciso criar minha marca, eu preciso... Aí começaram os problemas... Contratar um contador. Minimamente, né? Porque também não conta essa história, vai começar errado já. E aí as pessoas se frustram. E aí quem tá na internet vendendo as coisas de forma correta, queima. Fala assim, não, curso da internet... Pô, eu comprei 2 cursos, não virou nada. Mas também, as pessoas que vendem as coisas corretas, quem compra também não segue, né? Por exemplo, cara, você comprou um curso aqui para emagrecer. A pessoa não segue, velho. Mas não tem Cristo também que ajude, né? Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. É aquilo, né? É meio a meio. Mas uma coisa que eu penso disso que você tá falando é assim, ó. É uma coisa que eu realmente penso isso sobre a vida. A internet é a extensão da vida real. Então, ela só é o que a gente é fora dela. Ou seja, não é a internet que te torna preguiçoso. Você só aproveita a internet para ser mais, porque você encontra argumentos ali que justifiquem isso. Sim. Então, não é a internet que te faz delirar. Por que eu nunca delirei? Porque eu não deliro fora da internet. Então, da mesma maneira, olha só. E é isso que eu tento falar para as pessoas, porque isso que você falou é muito sério. O profissional correto com um curso, com uma mentoria séria, ele perde... quando existe esse que promete fique rico com R$500 iniciando sua loja. Sempre vai, porque quem caiu nesse golpe vai ficar mais inseguro de comprar do profissional qualificado. Exato. Que é isso que você falou. Mas o que acontece? Antes da internet, isso já acontecia. Você tinha instituições sérias e instituições não sérias. Você tinha lojas sérias, como você tinha aquele cara que passava na sua porta... e te vendia um tapete para entregar na semana que vem e nunca voltava. E isso é muito curioso, porque meu pai me fez pensar isso outro dia. Olha para você ver, uma amiga minha, uma sócia minha, a gente estava durante um período de lançamento, ela teve o Instagram invadido e a pessoa começou a vender sofá, celular e tudo, aquelas coisas. Minha prima está mudando e aí a gente está vendendo e tal. Foi extremamente complexo durante um lançamento de um curso online. Enfim. E aí eu lembro que eu comentei isso com meu pai numa ligação. Falei, pai, é inacreditável a internet. E aí, quando eu falei isso, ou seja, eu também falo que eu não acredito, porque eu sei que não é a internet, mas é o pensamento. É inacreditável a internet. Meu pai falou assim, mas as pessoas faziam isso com o carnê da casa lotérica. Premiado. Então, não é a internet. A gente tem que começar a entender isso. Você errou. Você nunca mais fez a prova, então você tomou pau numa matéria e você não formou. Então, é isso que as pessoas precisam começar a entender, que não é porque ela fez um curso ruim na internet que todos vão ser. Sim. Não é porque essa venda dela deu errado que todas vão ser. E aí, quando a gente não pensa isso, a gente começa a viver uma coisa que eu tenho visto acontecer frequentemente. Nossa, tudo que eu tô tentando tá dando errado. E aí eu viro pra pessoa e falo, tem quanto tempo? 2 meses. Você entendeu? Não testou nada. Aí eu paro pra pensar, quando seu avô tinha uma mercearia... quantos anos ela precisou existir até todo mundo do bairro saber? Entende? Então, a gente está perdendo um pouco a referência. Exato. E o nosso problema é esse. A gente está ficando cada vez mais ansioso, cada vez mais frustrado, às vezes cada vez mais distante de conseguir um crescimento. Por isso que eu gosto de falar de solidez. Porque solidez não vem da noite para o dia. Solidez é uma construção... Vem da constância, né? Da constância. E a nossa vida é constância. Sim. E em que momento que a gente achou que ao abrir o nosso negócio seria diferente? Porque a nossa vida foi levantar todos os dias e ir para a escola, mesmo sem estar com vontade. Foi assim que eu aprendi.
A nossa vida foi chegar num lugar que a gente não quer e tratar todo mundo bem. Porque, ai de você, minha mãe falava assim, se xingar fulana, ou se for deselegante. Então, a vida Ou abrir a geladeira da casa. Ou abrir a geladeira. Então, a vida inteira a gente teve regra, a vida inteira tudo demorou. Exato. A gente passou muitos anos no colégio. Quantas aulas a gente faz para tirar uma carteira de motorista? Então, tudo demora. E aí você abre o seu negócio e você acha que é um dia. Porque de onde que você tirou isso? Com base em quê? E aí é curioso, porque a pessoa fala assim, então empreender não é pra mim. Eu falo, tudo bem. Pode não ser pra você, porque não é pra todo mundo. Mas, antes de fazer esse corte de que dá muito trabalho, compare o mundo. Porque pra passar num concurso público, são muitos anos de renúncia. Até você passar. Quando você passou no concurso, ou quando você assume que você vai ser seletista, vai ter uma carteira assinada e vai trabalhar nesse formato, você tem regras todos os dias. Você acorda todos os dias, chega no trabalho. Vamos pensar um formato padrão. Às 8, sai às 18, só tem 30 dias de férias, aguenta o seu chefe chato, vai sem estar motivada, vai cansada, vai com cólica, vai no dia que o seu filho tá com febre, vai no dia que... Então, você segue regras o tempo inteiro. Aí você tem o seu negócio e uma semana você não tá motivado. A escalar lá dentro. Ou às vezes nem pra isso, porque pra muitas isso. empresas não têm plano de carreira. Sim. E aí, aí você abre o seu negócio, em um mês você está cansada. Em um mês você está desmotivada. Em um mês a sua estratégia digital não está dando resultado. Em um mês você acha que não bateu meta, então o negócio não é pra você. Então eu não entendo, porque o problema que eu vejo não é o marketing digital esse caso. Eu acho que se criou uma romantização do empreendedorismo. Como se fosse muito rápido e muito fácil, entende? E trabalhar na praia. Então, por isso que eu volto na questão dos atalhos, como a pessoa foi criada. Eu vejo isso muito próximo. Então, algumas pessoas que montaram empresas e tá 2, 3 anos na empresa, falam, cara, eu não consigo escalar. Olha a fulana, o Batman. A fulana tem 10 anos que ela construiu o negócio dela. Outra tem 15. Faz o seu, uma hora estoura. Anda correto, vende os produtos de forma correta, paga os seus impostos, etc. Uma hora chega. Uma hora vai. Agora, não vai atalho. Agora, se você não tem a pegada para empreender, cara, tá tudo bem. Vira CLT. Só que a única forma que você tem de mudar de vida e escalar de uma forma que eu digo, mudar de vida... Eu vou ter um pouco de cuidado para falar, mas assim, porque senão vira um puta do mimimi, né? Você tá numa condição A, você quer ir para uma condição B, a única forma que você escala isso de uma maneira muito maior do que no corporativo é empreendendo. Sim. Você pode ganhar 50 milhões por ano? Pode. Numa empresa, se for o presidente de um banco... global, se for presidente de uma multinacional, tá tudo bem, mas... Em regra, não é o que vai acontecer. Você pode fazer isso empreendendo? Pode, a chance é muito maior a hora que estoura. Mas que só que você tem que ter essa jornada sólida e construindo e parar com o imediatismo, né? Que eles querem atalho. E eu acho assim, que você tem que entender, é isso que eu falo muito, você tem que entender qual é a sua meta, qual é o seu objetivo. Porque, por exemplo... Ninguém também é obrigado a empreender só pelo quanto pode faturar. E às vezes, tem muita gente... Esse é o ponto onde eu falo que, antes de se comparar o nosso resultado, a gente tem que saber qual resultado a gente quer. Porque eu vejo isso. Tem muita empreendedora extremamente pressionada, como se o negócio dela não tivesse sucesso, porque ela não está faturando X. Só que quando ela começou a empreender, ou ela, individualmente, nem quer aquele X, ela quer mais tempo de qualidade. Ela quer poder estar com a família todo sábado. Ela quer outras coisas. Nem todo mundo precisa querer dinheiro. Eu, por exemplo, quando comecei a empreender, eu amo dinheiro. Eu quero ter sempre mais. Eu não tenho nenhuma crença limitante, só a de ter pouco. E aí... não tenho. Mas essa sou eu. E quando eu comecei a empreender, não era essa a minha meta. Era não trabalhar de 8 às 18. Então, a gente tem que ter muita clareza com de qual é a nossa meta. Porque, às vezes, a gente está também... tentando lutar uma luta que não é nossa. E muita gente tem desistido do empreendedorismo por causa desse comparativo financeiro, como se esse fosse o único critério de sucesso. E não é. Agora, o que a gente tem que entender é: eu não posso querer A sem praticar o suficiente para ter A.
É aí que é o ponto. Você pode chegar pra mim e falar assim, não, eu vou ter meu negócio, se eu faturar aí 50 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, eu estou super bem. Ótimo. Então vai ter o seu sábado, vai viver, vai curtir o seu domingo, vai terminar às 4 para ir pro salão. Ótimo, você está feliz assim? Que bom. Agora, o que você não pode é falar assim pra mim, eu não aceito um negócio em que eu fature menos que 1 milhão por mês. E querer todos os sábados, todos os domingos, assistir todos os filmes que tem na Netflix, curtir a sua família todos os dias, porque não existe crescimento sem renúncia. Concordo 100%. E é esse que é o problema. Eu falo, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum em fazer um lançamento 8 dígitos. Um único lançamento 8 dígitos. Porque eu não tenho interesse nenhum em ter que passar pelo esforço que é isso e por todos os nãos que eu vou ter que falar. Não quero. Fim. Então, quando eu vejo alguém fazendo, eu falo que incrível. Deixa eu ver o que essa pessoa fez. Deixa eu aprender com essa pessoa. Para eu aplicar no meu negócio, para mim é meta. Que não é a dela. E quando as pessoas falam assim, Isabela, como que você dá conta de tudo? Eu sempre respondo, eu não dou. Só que eu também não quero dar. Porque eu sei para onde eu tô indo. Então, eu não quero dar conta de tudo. Eu só quero dar conta do que eu preciso para chegar ali, ó. E não é tudo. Você falou alguns pontos aí interessantes. Vou pegar esse último aqui, que é o da conta de tudo. Várias pessoas me perguntam, olha só, como é que você dá conta de tudo da sua agenda? O não. O não. Eu não falo sim pra ninguém. E o não assim, para as coisas que às vezes você quer. Assim, o não é 99% das vezes. Porque se eu for fazer tudo que as pessoas querem que eu faça, cumprir todas as agendas, eu não trabalho. Exato. E eu sempre fui desse jeito, muitos anos atrás. Falava sim, pra não desagradar. Hoje, cara, não quero agradar ninguém, zero. E eu acho que o ponto do não é a gente entender que... quando eu era bem mais nova, meu pai me fez ler um livro que chamava O Valor do Amanhã. É um livro de um economista, não é um livro, apesar do título, não. Eu li Caminho Suave. Não é autoajuda, O Valor do Amanhã é de um economista. Ele chama Eduardo Gianetti. E ele fala exatamente isso, sobre a nossa capacidade de renunciar hoje para ter amanhã. E é muito interessante que ele conta que na infância você já consegue identificar. Não vou saber falar com precisão o que está no livro, porque já tem muitos anos, mas um exemplo geral, tá? Ele fala o seguinte, que a criança ali de 2, 3 anos, se você fala assim pra ela, gente, não decorem essas idades, é só um exemplo que eu não lembro assim com precisão, né? Mas vamos lá, a criança de 2, 3 anos, se você fala assim pra ela, você quer uma bala agora ou 3 amanhã? Ela quer uma agora. O cérebro dela, ele não consegue processar isso. Então, quando ele tem 5, ele já consegue, porque ele já consegue processar o que é hoje e o que é amanhã. Então, com isso, ele já sabe que é muito mais vantajoso. E isso tem tudo a ver com ganhar dinheiro ou com crescer o negócio. Ele sabe que é muito mais vantajoso esperar amanhã para ter 3, porque não existe de hoje para amanhã 3, é muito vantajoso. Então ele já consegue esperar. E aí nós vamos crescendo, e aí a gente começa a entrar na adolescência, e aí começa o comparativo. E quando a gente começa a comparar com o comparativo, acontece o seguinte: se eu ganho X, eu uso o chinelo Ipanema. Se eu ganho 2X, o Ipanema não me serve, eu vou para Havaiana. Então, eu não espero os processos, porque eu não consigo mais, eu perco a capacidade do valor do amanhã, porque eu começo a me comparar. Então, quem normalmente cresce, quem normalmente se desenvolve, seja nos investimentos, porque ele é economista, seja em qualquer área, é quem entende que você só tem amanhã renunciando hoje. E isso faz muito sentido para tudo. Então, por exemplo, hoje eu consigo ter quase todos os sábados para almoçar com meu marido ou com a minha família. Mas quando eu comecei a empreender, muitos eu não tive. Quando eu comecei a empreender no digital, acontecia de às vezes eu pegar... Eu e meu marido, a gente sai muito pra pousada, quase todo final de semana, uma vez no mês pelo menos a gente viaja e tal. E aí, ali pertinho de BH e tudo, a gente adora. Mas quantas vezes aconteceu de eu chegar na pousada e falar, que lugar lindo, vou entrar na banheira, 20 minutos, deixa eu pegar meu celular. E eu ficava trabalhando. E para as pessoas aquilo era uma morte. E para mim aquilo era uma escolha, porque eu sabia que aquilo ali não seria para sempre. Mas que se eu quisesse que aquilo ali durasse menos, eu tinha que levar aquilo ali muito a sério. Então eu não me permitia fazer menos de 100 caixinhas de stories por dia. Hoje eu faço 7 stories. Eu tô errada, tá? Não tô falando que tá bom, não. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que tem o primeiro, o excesso, né? Primeiro vai vir o caos, depois vai vir a ordem. O progresso ou qualquer outra coisa que a pessoa quiser dizer. E ela não quer. Ela quer o resultado com todos os sábados. É quando você está construindo algum negócio, principalmente do zero, ou está reestruturando alguma coisa,
você tem um período que você vai ter que se dedicar aí de 1, 2, 3 anos de muito trabalho, 12, 14 horas por dia. Isso tem que estar no teu plano. Você tem que saber. E você tem que saber a hora de parar. O problema é que tem os dois extremos. A pessoa pedala um ano, fala, nossa, cara, isso aqui, empreendedorismo não é pra mim. Mas, cara, tu entrou por quê? Você sabia qual que era o... É outra liga, cara. Você abrir um CNPJ, é outro game. E quem te falou que ia ser fácil? Ninguém, né? Você achou que você ia ganhar 2 milhões no final do ano, chega lá, puxou, você ganhou 100 mil reais de prolabore todo mês, passou a régua no final do ano, você tirou lá seus 2 milhões de o que sobrou da empresa, sobrou mais 100 milhões no caixa. Cara, não é isso. Isso é um processo de construção contínuo. Vai chegar um momento, com vários founders, eles dão um passo para trás, colocam um profissional na frente, aí sim você começa a ter um pouco mais de liberdade. Aí você tocou num ponto que eu adoro, que é a liberdade. Depois eu puxo o gancho. E a liberdade não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, porque a hora que você coloca uma pessoa na ponta para ser o CEO da empresa, ele vai te ligar, cara. Fala, cara, tem uma bomba aqui, tá para explodir daqui 2 meses. O que a gente faz? Exato. Ele pega o gorila, coloca no seu colo, e você vai ter que ajudar a tomar uma decisão. Exato. E as pessoas acham também que a hora que ela se afasta, não vai trabalhar mais. Exato. É porque Você tem uma falou da crença... liberdade. Não, é exatamente isso. Tem uma crença hoje que liberdade é trabalhar na praia. Liberdade é trabalhar 2 horas por dia. Né? Fica lá um mês na praia. Que você vai ver. Liberdade é trabalhar 2 horas por dia. Liberdade... Na verdade, eu falo muito que liberdade é decisão. Como tudo na vida. Então, eu decido que eu quero ser uma pessoa livre. E o que eu preciso fazer para isso? Entendeu? Até para ser livre tem que ter ação. Então, e mas comportamento. O livre não quer dizer não fazer nada. Exato, aí onde eu vou chegar. Ser livre para mim envolve poder tomar decisões, poder escolher e poder gerir o meu próprio tempo. Ou seja, a gestão do meu próprio tempo satisfatória para mim é com muito trabalho. E eu direto recebo mensagens de alunas, mentoradas que falam assim, isso é muito engraçado. Você fala sobre liberdade, mas você trabalha o dia inteiro. E aí eu falo, você já parou pra pensar que é essa liberdade que eu quero? Porque é essa liberdade que eu quero. Eu trabalho o dia inteiro. Agora, semana que vem, eu vou viajar. Eu não preciso de 30 dias de férias, porque eu posso tirar férias uma vez no mês, se eu quiser. Então, a minha liberdade é de poder estar muito cansada hoje e tirar férias amanhã sem ter que esperar o calendário do meu chefe. Então, a minha liberdade é uma decisão minha. E eu penso o seguinte, nós só temos liberdade com 2 coisas. Inevitavelmente. A primeira é conhecimento. Porque a gente não tem liberdade quando alguém é capaz de decidir pela gente. Quando a gente precisa que alguém decida pela gente. Então, eu vivo brincando com meu marido, que é o seguinte, você eu amo... o manche do avião... Eu amo deixar você decidir. Porque até isso eu que escolhi. Ou seja, você tem controle. Se você é capaz, você só acredita que naquela situação é melhor que aquela pessoa decida. Então, isso vale pro seu casamento ou para uma sócia, quando você divide a função e ali você sabe que naquele setor ela que vai decidir. Você tem que ser livre para entender o que ela faz e tomar a decisão de deixar ela decidir. E isso você só consegue com conhecimento. Então, você não é livre sem conhecimento, porque as pessoas vão mandar em você. E a segunda coisa, ou vão te persuadir em vários pontos. E a segunda coisa, você não é livre sem dinheiro. Porque você não pode escolher sem dinheiro. E aqui, quando eu tô falando, não tô falando de milhões. Eu tô falando de dinheiro para você ter segurança, sustentar sua família. Minimamente, né? Pra você ter dignidade. Porque é o seguinte, se você, quando tem pouco, você não consegue dispensar o cliente chato. Quando tem pouco, a gente estava falando isso mais cedo com uma amiga minha. A gente, quando tem pouco, a gente pega aquele cliente que a gente não quer e que dá o dobro do trabalho. Então, sem dinheiro, você não é livre. E quando as pessoas trazem, aí tem um ponto que eu acho, a romantização do empreendedorismo, elas trazem trabalhar na praia, trabalhar 2 horas por dia, fazer o que eu quiser e trazem uma sensação de que nada do processo vai te desagradar. Só que 90% do processo vai te desagradar para você viver o resultado. E aí, eu falo, você trabalha com o que eu amo? Não, eu amo viajar. Eu trabalho porque eu preciso trabalhar. Por sorte, eu amo marketing. Por sorte, eu amo estar aqui, amo me conectar, amo ensinar. Mas é por sorte. E essa mentalidade eu não tinha lá atrás. Porque se eu tivesse, talvez eu nem... Eu brinco que se eu tivesse, talvez eu nem teria largado direito. Entendeu? Ainda bem que eu amadureci a tempo de não dar errado de novo.
Porque, não que tenha dado errado, porque na verdade, na minha forma de pensar, nem deu. Mas assim, é uma forma de dizer o seguinte, se você romantiza, e tem até um livro super interessante chamado O Mito do Empreendedor, que ele fala que grande parte das empresas elas fecham porque as pessoas querem fazer o que ela ama. Então eu sou confeiteira, eu só vou fazer bolo. Que ótimo. O bolo que ela gosta. E o bolo que ela gosta. Não, e aí pra piorar, então ela vai fazer só bolo. Então ela não vai gerir o cardápio, aí ela não vai fazer marketing, aí ela não vai ter planejamento financeiro, porque afinal ela trabalha com o que ela ama. Entende? Então essa liberdade, ela é muito... as pessoas pensam de uma forma também muito romântica sobre o que é liberdade. Não existe essa liberdade que as pessoas pensam que existe. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que é muito... Às vezes eu faço para alguns convidados, né? Lá vem. Não tem nada... É assim, a pessoa vai e monta a empresa dela. E normalmente, eu sou assim, vou montar alguma coisa, eu gosto de compor com sócio. Porque sozinho é muito complexo você montar alguma coisa do zero. Então você compõe as competências. Como você não tem... Se você for multimilionário, você vai montar um negócio, você contrata as competências. Senão, você compõe. E aí, quando essa sociedade é composta, aí eu vejo dois problemas bem básicos, fáceis de resolver, mas tem uma questão de ego. Você já deve ter se deparado aí no meio da sua jornada, do tipo, cara, agora eu sou empresário. Agora eu sou mando e faz que eu tô mandando, que você tem que obedecer, do meu jeito, das minhas... Aí as competências embaixo, que você tem, seus funcionários, e cada um tem as suas competências, ela não delega. Ela manda fazer do jeito dela. Óbvio, as coisas estratégicas não tem como, né? Tem alguns processos estruturantes que você, obviamente, você tem que desenhar e aquilo ali seguir um padrão, porque aquilo ali você acredita que seja a forma mais correta. Mas descer um nível, e cara, você colocou a tomada, o ventilador na tomada errada, o ventilador tem que estar naquela tomada. Por quê? Porque eu quero. Não faz sentido. Eu tô mandando. Aí a pessoa é tão sugada dentro da operação que ela esquece o negócio dela. Eu tô dando um ponto de fundo que eu vou fazer a pergunta. E aí, do lado dela tem uma sócia. Que ela também acha que é uma funcionária dela. Por mais que tenha 50-50. Não é quanto ganha, é a postura. É a postura. E aí acha que a outra sócia é funcionária também, faz do jeito que eu quero. Como é que você orienta as pessoas quando você... Obviamente, é a tua área de marketing, mas tem parte de gestão, parte financeira. Não dá pra falar só de marketing e o cara tem um problema no banheiro dele lá e não tem como. Gente, se não arrumar aqui, o cliente vai entrar. Como é que você direciona essas pessoas com esse nível de conflito e centralização de poder, que ela acha que é um pseudo-poder depois que ela tem o seu CNPJ aberto? Eu vou te falar a minha resposta, eu só quero completar o que você disse com uma frase que meu marido falou lá em casa outro dia, que é ótima, que define isso daí. O problema da pessoa que tá sempre certa é que ela nunca aprende. E boa, ele falou isso outro dia lá em casa. Essa eu vou anotar. O problema da pessoa que tá sempre certa é que ela nunca aprende. Mas olha só. Falando que eu vou anotar e detalhe que lá em casa isso virou um meme pra todas as vezes que eu faço uma coisa errada. Eu falo, tá vendo? Aprendi. O problema da pessoa que tá sempre certa é que ela nunca aprende. Aí eu já me uso. Mas sempre assim, certa. O que acontece com isso? Isso é muito frequente dentro das minhas mentorias, porque a pessoa tem sócia e aí tem aquela confusão do quem aparece no Instagram. Ah, mas eu quero ter um marketing e a minha sócia não quer. Eu quero investir nisso e a minha sócia não quer. Uma coisa que eu falo sempre é que é o seguinte, eu sempre gostei de ser a pessoa mais burra da mesa. Eu sempre gostei de ter alguém que me dê a resposta tão certa e tão boa que eu não preciso pensar. Eu sempre gostei. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Eu sou muito boa aqui e a minha sócia é muito boa aqui. Então, vamos dividir e cada um vai ter autonomia. Tem as regras básicas da empresa. Então, vamos imaginar, no planejamento financeiro, você definiu que pode gastar X com marketing. Ok, isso tem que ser macro. Mas quem vai distribuir essas campanhas de marketing com a equipe, com a agência, com o social media, com o gestor de tráfego? Não precisa ser as duas pessoas. Porque muitas empresas não crescem, principalmente quando tem mais de 2 sócios, por causa da decisão em assembleia.
Eu vou te falar, na minha empresa, eu não atendo clientes com decisão em assembleia. Eu já sondo antes. Quem toma decisão aqui? Porque cliente com decisão em assembleia, é um nome que eu e minha sócia nessa empresa temos, não vai para frente. É muita gente para pensar. O projeto está aprovado, ele volta para trás porque a assembleia não chegou num acordo ainda. Porque o outro está de férias, aí não foi. Então, além do problema do ego, tem esse problema do resultado, que muitas vezes ele fica travado. O que eu sempre falo é, em que você é boa, em que a sua sócia é boa. Dividam isso, deem autonomia para isso, tenham reuniões eventuais e confia. Porque, cara, é insuportável ter que estar certo toda hora. Eu falo que eu adoro, por exemplo, eu tenho um designer que ele é perfeito, que ele é impecável, que ele é espetacular. Eu não confiro o que ele fala. Porque que ótimo. Você entende? A pessoa poder fazer, eu não precisar conferir, é o meu sonho. Eu não quero estar certa. Eu quero ter alguém que esteja certo. E é isso que a gente tem que se cercar. Então, se você tem um sócio que a habilidade dele é para comunicação, para que você vai dar palpite no que você acha? Entende? Isso não é perder poder, isso é ganhar poder, porque você vai se tornar melhor ainda. É um nível de mediocridade, porque a pessoa... É o que o seu marido falou, a pessoa não aprende, cara. Ela não aprende. É porque isso surgiu lá em casa numa conversa tão boba, mas se tornou uma coisa tão interessante de parar para pensar. E muitas vezes, o que eu vejo? Isso vale para tudo, para a gestão do nosso negócio, para o marketing, para a tomada de decisões, mas vale até para ampliar a nossa visão. Porque a gente tende a pensar isso, eu já sei isso aqui, então isso que o fulano falou não tem sentido. Para pensar 2 minutos. Sai da sua caixa 2 minutos. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo bobo da rede social. A empreendedora que vira e fala assim, meu marido falou que a minha loja já está muito cheia, então que eu não preciso da rede social. Entende? Ótimo, o marido dela eu entendi. Ele não está errado, a loja está cheia. Só que será que ele consegue compreender os mecanismos? Será que ele consegue compreender que hoje o seu cliente está na internet? Será que ele consegue compreender que se você se conecta com o seu cliente também pela internet, ele te indica mais porque ele lembra mais? Será que ele consegue compreender que você tem grandes empresários seguindo na área da moda? Vamos pegar aqui o Rony da Reserva, indo para a área do banco, a CEO do Nubank. Essas pessoas estão todos os dias. Então, será que ele consegue entender que se fosse desnecessário, elas não estariam? Então, o seu marido, ele não está errado. Ele só não é empresário da moda. Então, ele não está sendo contra você. Ele só não tem conhecimento. Eu gosto também de tirar essas coisas. Ai, não me apoia. Ai, tá contra mim. Porque às vezes não é isso, é perspectiva. O meu pai, na geração dele, não tem que ter a minha perspectiva. O meu marido é concursado, ele não tem que ter a minha perspectiva de quem empreende. Então, não é que a pessoa está contra. Então, aí é o que eu falo. Se você está sempre certo, você não consegue refletir nem sobre o que você faz, nem sobre o que as pessoas falam. Boa. Você entendeu? Então, não, tipo... É isso, porque o que mais me... Não é me irrita, né? Mas irrita, pode falar. Irrita mesmo. Me tira do prumo, cara. É o nível de ignorância. A pessoa não estuda. Ela não sabe fazer aquela merda. E ela se mete a fazer aquilo ali. E dá palpite em quem é especialista. Uhum. Mas cara, é porque tem uma coisa, a gente adora dar palpite. Dar palpite é do ser humano, né? Sim, mas a gente tem que saber de quem que a gente ouve o palpite. É aí que muda. Palpite todo mundo vai dar mesmo, entendeu? Não, palpite beleza, mas assim, no nível... Cara, não faz o verde, faz o amarelo porque é bom. Quem a gente falou que é bom? Não, eu sei. Mas eu sei com base em quê? Porque você tem que ter dado pra tomar uma decisão. Mas isso aí tem uma coisa que a gente confunde, sabe? Eu vou te dar um exemplo, até usando a Bárbara que tá aqui comigo. Quando a Bárbara me procurou e falou alguma coisa assim, tem muitos anos, né? Você tem que sair do MEI, tem que crescer sua empresa. O meu pai, ele falou, mas pra quê? Quantas notas você emite? Ele não tava querendo meu mal. Ele não tava contra mim. Ele não tava querendo que eu não crescesse. Ele só não é contador. Então, a gente começa a entender que existe uma diferença entre achar e ter qualificação técnica. E esse que é o grande ponto. A gente tem que pensar qual que é o impacto da decisão que a gente está tomando ou da relevância desse assunto para eu conversar com quem acha. Porque, por exemplo, para eu vir aqui, eu posso falar com meu marido assim, você acha que eu passo um esmalte claro ou escuro? Qual que é a relevância do esmalte claro ou escuro para o que a gente está conversando? Então, a gente pode achar. Entende? Agora, se eu vou investir um valor na minha empresa, se eu vou criar uma campanha de marketing, se eu vou fazer uma compra assertiva, não posso achar.
Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Exato. Então, é esse o ponto. Nós é que temos que saber separar o que convém para achar e o que convém para ter certeza. Certeza não, porque no fim é sempre um risco. Mas... porque na verdade, assim, cara, cada um tem sua competência. Por exemplo, eu tenho equipe e eu tento colocar na minha equipe pessoas muito melhores que eu. Total. É a meta. E aí, exato. E se eu conseguir sair de férias e ninguém me ligar, cara, eu cumpri meu papel. Porque eu consegui estruturar o processo A meta da área. é essa. Mas hoje, eu vou te falar, eu já tive muita dificuldade, muito mais novo, era muito centralizador, mas tem coisa que eu centralizo, mas muita coisa, assim, tirou um peso. E hoje eu vejo o dia a dia de alguns empresários, ou que me procuram, ou que a gente conversa em café, etc. Cara, eles centralizam de certa forma. Ele não delega, ele não conhece a área, toma decisão errada, ou não toma decisão que é pior. Que é pior, fica paralisado. É um sebo. Você conhece a pessoa sebo? Tá lá, o bode fedido dentro da sala. Paralisado. Você vai matar esse bode, você vai comer, o que você vai fazer com esse negócio? Vai mandar ele embora, vai... Tá lá. 1 mês é um negócio, 2 meses não toma decisão. Cara, isso é de uma incompetência, cara. Velho, por que você não sai daí? Assim, se eu tivesse um sócio desse, primeiro que eu não ia ter um sócio desse nível de incompetência. Mas podia ser um erro. Mas, cara, se acontece de ter esse tipo de comportamento, cara, ou você tira o cara da sociedade, ou você vai tocar a sua vida, cara. Porque o negócio é muito dinâmico. Se você tem a decisão na mão para tomar e não toma, seja ela certa ou errada, mas toma a decisão, cara. Mas isso tem uma coisa, se a gente pode levar isso como um conselho, porque tem o lado da arrogância, tem um lado também que se a pessoa não for arrogante, não foi esse o problema dela, mas ela tem dificuldade para delegar porque ela não sabe como, aí a gente pode traduzir para ela talvez uma coisa que eu fiz. Qual que era a minha dificuldade de delegar quando isso começou a ser uma necessidade? Como todo negócio começa pequeno, o meu também começou. Sim. Então, os processos, eles só estavam na minha cabeça. Então, eu falava assim, não tem como eu delegar, só eu sei fazer isso. No meu caso, não era arrogante. Eu não conseguia ver como que eu ia fazer isso. Mas eu quero dizer assim, que tem um arrogante, mas tem muita gente que é assim. Ele não consegue ver. Sabe o que aconteceu pra mim, que foi, tipo, a melhor coisa? Eu contratei uma empresa de gestão de projetos. E essa empresa criou fluxos, os procedimentos operacionais padrões, com várias coisas que eu fazia durante a semana. Quando aquilo ali passou a ter fluxo, eu comecei a entender como te explicar. Então, eu consegui. Hoje, assim, tem muita coisa que eu ainda não consigo. Porque, lógico, se você me contrata, você está contratando a minha cabeça estratégica. Então, a estratégia eu não vou delegar. Mas as outras, que é o meu trabalho, mas as outras coisas, quando eu comecei a ter fluxo, e lógico, essa empresa fez um trabalho, eu poderia ter essa empresa fixa, mas para o meu negócio, eu consegui pegar o jeito que hoje, quando eu vou delegar algumas coisas, eu já crio fluxo. Então, quando eu crio um produto novo, eu já abro um documento e eu já estruturo mais ou menos o que tem que acontecer. Então, as pessoas que estão na minha equipe, elas já conseguem se tornar mais independentes, mas o ponto é, quando você cria o fluxo, o seu papel também é chegar para a sua equipe e falar: o que vocês podem contribuir? Vai funcionar desse jeito? Porque todo mundo pode agregar. Não, assim, quando você está no início do negócio, eu concordo 100% contigo. Porque, na verdade, você cresce e organiza. E a ausência de fluxo é uma dificuldade para delegar no começo. É zero problema. E, às vezes, você vai ter que fazer o papel de 2, 3, 10. Mas o ponto é a hora que você chega numa idade na empresa e um nível de maturidade, cara... Não, se você não delega, você não cresce. Você cuida do banheiro, vai cuidar do banheiro. Você é da cozinha, você cuida da cozinha. Exato. Cara, você cuida do banheiro, você não vai fazer comida. Até porque você tem que saber uma coisa também. Porque tem gente que acha que cresceu, acabaram as dificuldades. Cada vez que você cresce, surgem dificuldades novas. E o seu papel muda. Então, por exemplo, hoje na minha empresa, para vários resultados que eu tenho em vários negócios, sair para jantar com pessoas também é meu trabalho. Entende? Se eu não tenho esse tempo, eu sou ineficiente dentro do meu negócio. Sim. Porque eu não estou ampliando contatos e conexões que fazem a minha empresa e todos os meus clientes crescerem. Então, o seu papel ali, ele muda. E se você não consegue delegar, porque você não consegue entender que as pessoas dão conta sem você,
você vai impedir o seu crescimento. E você está sendo incompetente, porque você não está sendo capaz de entender que a sua obrigação agora não é fazer o que você acha que você quer. É servir sua empresa. E nesse momento a tarefa é outra. Então, isso é muito importante de entender. Eu vivo falando isso, eu falo assim, nossa, eu não queria ir nesse jantar hoje. Mas esse é o meu trabalho. Entende? Porque eu sou uma pessoa que eu sou ótima em relacionamento, mas eu detesto me relacionar todo dia. Minha bateria social é minúscula. Só não parece. Então, tem dia que eu só fui. Minha bateria social é minúscula. Tem dia que eu só fui. Porque eu sou adulta. Eu não tinha opção de não ir. Entende? Então, assim, dentro da sua empresa, hoje você é operacional. Amanhã você vai ser muito mais eficiente no relacionamento com o cliente. Depois de amanhã você vai ser muito mais eficiente no dar uma palestra e contando como que você cresceu sua empresa para que ela ganhe nomes em outros ambientes. Depois você vai ser muito mais eficiente indo em eventos da sua área de moda ou entende? Então você é mais eficiente em lugares diferentes na medida em que seu negócio cresce. Mas eu acho que o empreendedor ele não entende que esse papel social faz parte do trabalho dele. Faz. Não tem tempo para ir num jantar, não tem tempo para ir num curso, não tem tempo para ir num evento. Olha, eu discordo da frase, eu discordo veementemente da frase que fala que networking vale mais que dinheiro. Porque se você não gera resultado com o networking, você perdeu tempo. Então, isso é uma ilusão que só é verdade para um grupo muito pequeno. Mas, na minha cabeça, networking vale tanto quanto dinheiro. Se você souber aproveitar da maneira correta isso para você. Entende? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje no mundo em que se quer vender qualquer coisa, entrar em grupos para ter networking, porque networking vale mais que dinheiro, está colocando muita gente em uma ilusão. Porque na verdade, assim, o network é igual e aí também é uma opinião. É como se fosse uma amizade, uma relação. Você vai construindo a relação. Se você pega e entra num grupo, cai lá de paraquedas, network, você olha, jantando, bebendo, você acha que aquela pessoa vai comprar um produto seu ali? Não vai. Você pode ficar um ano ali. E o ponto é, networking vale mais que dinheiro quando você está entrando num ambiente que a discussão já não é mais dinheiro, é poder. Networking não vale mais que dinheiro para quem ainda precisa de dinheiro. Então, o networking... Fez sentido? O networking, ele é extremamente importante. Se você souber como colher frutos desse networking. Sim, e eu não estou falando de ser interesseiro, até porque, na minha opinião, não existe networking sem interesse real, sem conexões reais. Sim. Então, não é nesse sentido. Mas eu digo assim, se você acha que todo jantar que você vai é importante porque é networking, muitas vezes você está perdendo muito tempo. Porque você vai tirar o quê daquilo ali? Esse que é o ponto. Então, você tem que separar o que é networking e o que é seu lazer. E muitas vezes é lazer mesmo e que ótimo, a gente também merece. Sim. Mas eu acho muito perigosa essa frase. Networking, ele é mais importante que dinheiro. Decorem isso. Quando o assunto é poder, não é mais dinheiro. Sim. Porque muitas vezes, se você está focando só no networking, você pode estar perdendo a direção. E aí tem uma coisa que é interessante. Você fica igual arroz de festa. Você está em todo lugar, você está em todo lugar. E outra, você está entregando tanto e está servindo tanto que o seu trabalho, o seu tempo, ele perde o valor. É porque, na verdade, assim, o network, ele é uma construção de uma relação e que tem interesse. Porém, o interesse tem uma linha tênue que, assim, você tem que doar também, não é só sugar. Então, eu vou lá, você tem lá uma confraria, eu vou lá e fico pincelando o cliente, etc. Você doou o quê? Você doou o seu conhecimento, você doou indicação, você doou o quê? Nada. Então, se não tiver troca, não tem network. Exato. É porque, na verdade, toda relação é por interesse. E interesse não é uma coisa ruim. E é aí onde eu vejo que as pessoas perdem tanto. Porque, assim, fulano só se aproximou de fulano por interesse. Você casou sem interesse? Você tem uma amiga sem interesse? E o que eu quero dizer de interesse? Se você não tem um assunto em comum com a pessoa, se você não está se sentindo bem ao lado da pessoa, você não consegue ficar ali. Ou seja, se sentir bem ao lado da pessoa é o seu interesse. Então, todas as relações são interesses. Interesse não é negativo. Existe uma coisa, um interesse, onde eu estou aqui porque eu gosto da pessoa e é totalmente diferente de eu não gosto, eu não suporto, eu saio daqui, eu falo mal dela, mas eu estou aqui. Você entende? Não existe. Quantas amigas a gente não se afastou na vida porque fala, cara, fulano mudou demais, tá completamente diferente de mim, acabou o interesse. Então, o networking, quando a gente pensa no negócio, ele é um interesse em negócio. E na minha cabeça, ele dá mais certo se você for clara desde o início.
Então, olha, eu vim aqui porque a sua empresa é super interessante para mim. Eu acredito que tem uma conexão muito grande entre as nossas marcas, entre os nossos projetos. A gente podia marcar um café e conversar mais sobre isso. Não precisa fingir que você quer ser melhor amiga da pessoa e jantar na casa dela. Entende? Entendo. E você fez lembrar o seguinte. Muitos anos atrás, eu ouvia algumas pessoas me falar que as amizades, elas renovam, acabam e renovam. Aí, você é mais jovem, a senhora fala, mas nunca eu vou acabar a amizade com esse fulano, mas nunca. É igual um irmão pra mim. Pois é. E aí, você vai ficando mais velho, você vai vendo que tem a questão de interesse, mas tem muito da troca, da Sempre. reciprocidade. A pessoa te liga só para pedir um emprego, te liga só para você dar uma indicação, te liga só pra... Não liga? Não e aí, dá. tá tudo bem, cara? Vamos tomar um café, vamos almoçar? Não. E aí, eu tomei uma decisão pós-pandemia que eu ia fazer uma limpeza geral, inclusive familiar. É real. É lógico. Ué, não é porque você é da família que você tem que conviver, inclusive familiar, que eu ia tirar fora. Porque essas relações estavam me atrapalhando. Mas é porque isso daí eu nunca tive. Minha ausência de bateria social já faz isso automático. Não, mas sabe, eu não tinha. E eu não sabia fazer isso. E eu não sabia. Porque algumas pessoas me faziam mal, eu acabava suportando por N motivos, maturidade, pode ser, e alguns anos de terapia, e eu fiz uma limpa. Hoje eu só tenho na minha rede as pessoas que eu quero. E eu convivo somente com as pessoas que eu quero. Aí algumas pessoas já me falaram, cara, você já parou pra pensar que ninguém pode ir no seu velório? Eu falei, mas você já perguntou se eu quero que alguém vá no meu velório? Eu já tô quero morto. Um velório. Eu quero que o mundo exploda. Mas o que eu quero dizer é assim, cara, às vezes a gente convive em determinados ambientes, mesmo que seja por interesse, mas só que aquele ambiente faz mal. E aí você vai colocar na balança, cara, ele pode tá te dando grana aqui, mas ele tá te sugando uma energia, se você vai não precisar dessa grana para poder levar esse negócio aqui, entendeu? Exato. É aí onde entra o ponto, que o interesse pro networking tem que ser real. Porque o processo tem que ser leve para você. Senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir ter constância, consistência naquele grupo, ou às vezes até um resultado, um impacto real do seu networking. Sim. Porque você não consegue fazer todos os dias aquilo que te é completamente insuportável. Ou relacionar com pessoas que estão só te colocando para baixo. Então, será que esse networking justifica? Vale? Sim. Né? Porque às vezes o dinheiro que você tá ganhando aqui, você vai ter que gastar com terapia para saber lidar com esse tipo de... com remédio, com álcool. Eu tenho muito isso. No meu LinkedIn, principalmente, eu recebo convites, assim, mensagens. Eu nem respondo. Cara, o cara manda uma apresentação da empresa dele, você acha que eu vou perder meu tempo? Não. O cara manda uma página escrita, uma apresentação. Olha, que bom conectar contigo. Nunca vi aquela alma penada na frente. Sim. E aí, aquele negócio, cara, como é que você vende? É assim que você vende? Imagina como é que você entrega. Não entrega. Imagina a bagunça que é na sua empresa. Entendeu? Então, acho que, sei lá, me fez muito bem essa limpeza social. Te deixa muito mais leve. Faz. Mas você sabe que a minha vida é engraçada em relação à limpeza social? Porque, como eu disse, eu já tenho essa característica. O meu caso com a terapia foi o contrário. Mas o meu caso com a terapia foi o contrário. Foi aprender a ter menos. Porque eu era, até uma adolescente, assim, tímida. Eu era tímida na infância e no período inicial da adolescência. Mas eu sou tão prática e tem tantas coisas que eu não gosto. E eu era tão enfática com as coisas que eu não gosto que eu afastava as pessoas. Então, na verdade, o que eu aprendi na terapia foi ser um pouco mais maleável. Entende? Então, pra mim, a questão do filtro já é algo natural. Porque eu aprendi a ser maleável, mas no limite que eu consigo. Então, assim, eu não tenho tanto essa dificuldade de tirar pessoas quando eu não gosto. A minha dificuldade, às vezes, é de perceber que mesmo eu gostando muito daquela pessoa, tá numa fase de ir além e aquela pessoa tem que ficar. E isso também é um filtro que a gente tem que fazer para evoluir. Às vezes, em determinado momento, por melhor que aquela pessoa tenha sido, por aquele vínculo, ela tem que ficar para você ir e a amizade, a conexão pode continuar. Sim, total. Então, essas percepções do nosso negócio, separando um pouco das perspectivas da nossa vida pessoal, elas são muito importantes também.
Isso eu ouvi uma... Eu não sei se foi no VTEX Day, de uns 2 anos, que 1 ou 2 anos. Foi o retrasado. E eu tava vendo um painel do Belkimon, fundador da XP. E ele falou que em algum momento, quando ele montou a empresa, ele montou um escritório, uma garagem, sei lá, não lembro a história de onde ele fundou, mas assim, as fotos eram bem caóticas. E ele disse o seguinte: quem me trouxe até aqui, quem ajudou a trazer a XP até aqui, não vai ser quem vai levar a XP para o próximo nível. Então, todo mundo que era amigo, que ajudou, passou noites, etc., uma parte ele mandou embora, pagou e tirou. E aí, não vou entrar no mérito se é justo ou não, mas ele tirou, colocou sangue novo para a empresa poder crescer para o próximo patamar. E é o que você falou. Às vezes a gente tem que romper com algumas pessoas para você ir para o próximo nível e conseguir seguir tua jornada. E assim, você pode levar essas pessoas com você se for possível, mas nem sempre vai ser. E é isso que a gente tem que entender. Agora, isso que você falou, essa frase é do rapaz da XP, eu nem sabia. Não sei se ele comprou de alguém, mas... Tem uma frase que possivelmente eu vi em algum lugar, porque eu falo, né? As frases se tornam nossas. Sim. E a gente nem sabe onde que a gente viu e aí vai. Mas que eu sempre falo que é o seguinte: as estratégias que te trouxeram até aqui não vão te levar além. Porque o grande... Aí, trazendo para o marketing, pro meu âmbito aqui, um erro muito grave do empreendedor em relação ao marketing é esse. Ele pensa que as estratégias que ele fez até aqui, que fizeram o negócio dele crescer até aqui, vão levar ele além. E aí, o que ele não consegue perceber? Que o cliente mudou, que o consumidor mudou, que as demandas mudaram, que as estratégias evoluíram. Não quer dizer que o que ele fez até aqui não funciona mais, mas quer dizer que o que ele fez até aqui, às vezes, precisa de um ajuste, de uma nova rota, de um novo olhar. E aí, o que eu sinto? Tem muita empresária com muito resultado, com muito faturamento, com clientes fãs, e que sentem que estão perdendo a relevância. E quando elas sentem que estão perdendo a relevância, que é um exemplo, na área médica isso tem demais. O profissional é extremamente qualificado, ele não consegue cobrar o valor de um médico que acabou de formar e que usa o digital. Então, ele começa a se sentir menos relevante na área da arquitetura, na área da advocacia, em todas as áreas. Na da moda. Então, a pessoa fala assim, nossa, eu tive loja há muitos anos. Aí, agora aquela blogueirinha abriu uma loja, ainda usa o diminutivo. Aquela blogueirinha abriu uma loja e está vendendo muito mais do que eu. E aí, ela está perdendo a relevância. E você vai perder a relevância se você não se atualizar. E isso é que as pessoas têm que entender. Então, às vezes, ela precisa mudar a marca. Às vezes, ela precisa mudar a imagem dela. Às vezes, ela precisa mudar a forma que ela entrega o serviço. Porque o que trouxe ela aqui não vai levar ela além. E aí, a gente volta lá naquele exemplo do marido. Mas você já tem a loja cheia, não precisa da rede social. Só que todo o mundo está indo num caminho contrário. Então, você está perdendo a relevância. E aí, eu acho que um ponto que não é geral, uma parte pode ser conhecimento, ignorância, etc. Mas tem uma parte que é o ego, que é o apego. O aprender com outras pessoas melhores e destruir a sua empresa antiga e criar nova. Eu não digo fechar a empresa, mas transformar a sua empresa e reposicionar. A cultura, os valores, os elementos. Exato. Por isso que esse negócio parece jargão, mas de tubarão que anda com tubarão, mas é real, cara. Se você for andar com pessoas menos qualificadas que você, performam menos, nunca entregou nada, nunca montou nada, cara, você vai andar com essas pessoas pra quê, velho? Você vai aprender nada. Você tem que sentir. É o que você falou. Eu adoro também. Demorou pra acontecer isso, tá? Mas você senta numa mesa e fala, caraca, bicho, que idiota que eu tô aqui. Os caras estão falando, eu não sei nada que eles estão... O tema que eles estão discutindo aqui, eu não sei. E é tão bom não saber, né? E poder perguntar assim, mas por que é? Me explica. Então, mas eu adoro. Por isso que eu tô te falando, que o ego atrapalha. Porque, imagina, cara, por que esse negócio funciona desse jeito? Mas sabe uma coisa? Aí, isso é uma coisa que eu falo demais pra quem empreende. A gente não tem problema em não saber. A gente precisa ter repertório. Porque quando você tem repertório, quando você conhece várias coisas, quando você tem interesse real pelas coisas, quando você não sabe, você consegue fazer uma pergunta inteligente. Porque você tem repertório para conversar. Eu acho que tem medo. Quando a gente tem medo de conversar com as pessoas,
por exemplo, eu não sei sobre várias áreas e sei sobre marketing. Então, talvez ao sentar do meu lado, você vai saber sobre gestão de empresas, sobre finanças de empresas, que eu domino nada, e eu vou saber sobre marketing. Então, nós não sabemos coisas. Mas olha só, se quando você fala, eu sei fazer uma pergunta, eu não tenho medo de sentar do seu lado. Porque eu vou ouvir, eu vou saber, não saber, vou saber fazer uma pergunta. E a partir daí nós vamos trocar. Então, isso até conecta com o negócio do networking. Então, não tem problema a gente não saber. Agora, se a gente é incapaz de sentar no grupo e entender, a gente precisa ler. A gente precisa visitar museu. A gente precisa conhecer arte, conhecer cultura. Porque se a gente não tem repertório, aí é que tá o problema. Então, a gente só tem medo de não saber quando a gente não tem repertório. Não, e outra, você senta numa mesa, tá discutindo um tema que não é a tua indústria, não é a sua área, mas você já entregou o teu conhecimento ali. Quer um exemplo? Eu não sei nada de política internacional. Se eu sentar em qualquer mesa, o assunto foi esse, mas assim, eu não sei nada. Mas eu ouço. Aí você vai falar uma coisa, eu consigo te fazer uma pergunta. Isso me parece com uma situação que aconteceu aqui no Brasil, ou com algo que tem na nossa Constituição, tem conexão? Porque eu consigo compreender fatos e conectar, então não tem problema eu não saber. Agora, se eu não sei nada, só de marketing, e isso a gente vê, o empreendedor ele não muda o negócio, porque ele só sabe de moda. Ele só sabe do que ele faz. Então ele não encanta um cliente, ele não consegue conversar com ninguém. O cliente chega na sua loja, você não consegue conversar nem no assunto, a não ser a sua loja. Aí você vai se tornando cada vez mais incapaz. Exatamente. E aí você nunca cresce, porque você não tem repertório, não é porque você não tem conhecimento da sua área. E aí você começa a achar que eu sou muito burro, sou muito desqualificado. Não, você só não está ampliando a sua visão. Por isso que eu gosto de aprender coisas... Isso aqui, ó, o podcast. Nossa, eu imagino, é muito bom. É um negócio que quando eu estruturei, eu falei, eu não vou dar conta desse negócio aqui. Eu nunca fiz, nunca falei. Eu não tenho problema em falar em público. Eu morro de medo de ter podcast. Eu morro de medo de ter podcast. E aí eu falei, eu vou fazer. E foi indo. Porque eu tenho um perfil que eu gosto... eu já fui mais inconsequente, tá? Quando eu era muito mais novo, quando eu quebrei, mas... de andar meio no fio da navalha, para sentir aquele frio na barriga. Eu falei, rapaz, amanhã é segunda-feira, eu preciso tomar essa decisão, como é que faz? Eu gosto desse frio na barriga. Não também. Constante, porque faz um mal danado, né? As úlceras vão embora, mas eu gosto de fazer essas coisas diferentes e me desafiar, porque a hora que você... É mais ou menos igual um elástico, né? O teu elástico tá assim, aí você vai esticando, ele vai elaciando, e que é isso aí que você amplia teu conhecimento. Total. É livro, é viagem, é conversar com pessoas diferentes, ter contato com indústrias diferentes, porque aí você aumenta o repertório, você consegue fazer a pergunta. Porque às vezes você senta numa mesa e você não consegue nem perguntar. É isso. Inclusive, eu falo uma coisa que é o seguinte, a clareza não é a resposta, é a pergunta certa. Porque resposta certa, ela não vai existir para tudo. Mas se você... Olha só como que isso é sério. Se você não sabe fazer nem a pergunta... Então, quer um exemplo? Você deve viver isso nas suas mentorias. Eu vivo isso na minha. Mas eu tô com uma dificuldade aqui nessa estratégia. Qual? Todas. Você entende o nível de confusão dessa pessoa? Que a dificuldade dela é todas? Então, não tem nenhuma resposta suficiente. Porque clareza, para ela, não tá na resposta na pergunta. Ela não sabe nem o problema. Então, você entende a magnitude da confusão? E aí é o ponto. A pessoa... Aí eu vou e falo para essa pessoa. Numera. O que você não sabe? Coloca, igual uma listinha de criança, que eu também tenho um monte. Eu fiz isso. Entendeu? Eu não sei, sei lá, escrever legenda. Eu tenho dificuldade de escolher a foto. Por mais idiota que pareça, quando você coloca na sequência... Olha só, aquele monte de pergunta começou a abrir a sua percepção. A clareza começou ali. Entendi onde está a dificuldade. E isso vale para o marketing, isso vale para um problema que você tem com uma funcionária. Eu não estou suportando mais essa funcionária. Mas peraí, deixa eu anotar o que é que eu não estou suportando. Porque talvez aqui eu já consiga entender como resolver. Isso vale para tudo, entende? Eu tenho uma mentorada... Aconteceram duas situações, né? Uma, quando eu entrei nessa empresa, que eu fui ter a primeira reunião com o grupo, etc. A pessoa, não, tá todo mundo atolado, tá todo mundo sem tempo... Ninguém dá conta mais, etc. Aí... É sempre assim. Aí eu peguei uma folha de sulfite para cada um. Eles acharam maluco, né? Uma folha de sulfite de cada um, uma caneta. Escreve aqui tudo que vocês fazem. A pessoa nem sabe, né? Isso aí.
Voltei, um tinha meia página, tinha a página inteira, outra página meio vazia. Tá bom, isso aqui não é seu, isso aqui é da empresa A, isso aqui não Já é seu, da empresa B, isso aqui... Bom, então agora vocês ficaram sem nada para fazer. Vamos começar de novo agora, nós vamos estruturar. E a outra, nessa linha foi recente, uma mentorada. Eu falei, lista todos os problemas, porque ela me contou um caso. Eu falei, lista todos os problemas que coloquem em risco o seu negócio. Pega um papel de pão, na mercearia aqui, pega um saco de papel e escreve lá tudo. Monta um plano com data. No papel de pão. Quando que você tem, até quando você tem que resolver esse problema. Você pega os mais rápidos, os quick wins, rapidinho. Tomou a decisão, ajustou, 1, 2, isso aí vai te motivando a resolver o resto. Total. Fez? Não fez. Porque ela tinha me contado um caso, tinha dado pau. Falei, lista. O caso voltou a aparecer. Então, tem gente que quer resolver e tem gente que não quer. Então, aí você entra na mentoria, você olha aquilo, eu falei, gente, assim, o remédio está aqui. Agora, estou ensinando o processo. Vocês têm que executar. Se não executar, cara... Mas é complexo. O ser humano... A vida é um desafio, né? Edu, chegamos ao fim. Muito obrigado. Obrigada, pela participação. Foi um prazer. Foi uma aula. Até por isso. O podcast, é verdade, a podcast é uma troca. Assim, eu acho, fora o relacionamento que amplia, essa troca de experiências, vira um bate-papo e aí e eu acho que fonte, você bebe na fonte do... e eu acho que a gente não tá mais na fase daquele empreendedor que precisa aprender passo a passo. É ampliar a visão. Então, quando a gente conversa assim, eu acho muito mais rico do que aquele monte de passo a passo. A pessoa se ela consegue pegar os insights, consegue entender como aplicar aquilo na vida dela, sim, é muito bom. Então, por isso que a gente aprende muito, né? Foi ótimo. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigado pela audiência. Já tá tudo liberado nas redes sociais, o episódio, os cortes especiais que a gente lança. Valeu pela audiência. Obrigado.